Michele Bolsonaro afirmou que seus problemas de saúde pioraram desde 2018. Segundo ela, tudo começou após o atentado contra Jair Bolsonaro e se agravou ao longo dos anos por causa das injustiças e perseguições que, segundo ela, atingiram sua família. Só que, logo depois de dizer que se afastaria da política, Michele cometeu um erro. Que erro é esse? Quem vai nos contar é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. O que a Michelle aprontou dessa vez, Dai? Sofia, você pergunta que erro é esse, eu ia dizer que os erros dos Bolsonaro foi nascer, né? Independente de ser agregado ou não, Existir. Existir. sabe? O erro é existir. Já é de... Exatamente, a gente já tem esse problema aí. Mas falando sério agora, a Michelle, ela começou essa construção e sim, foi aí sim é uma construção de narrativa. Fica a dica aí para os bolsonaristas que não falam de narrativa à torta e à direita, como se tudo fosse narrativa. Isso é construção de narrativa. A Michelle, ela começou a falar, né, fazer todo um enredo, os personagens, colocando ali as cenas, dizendo que estava cansada, desmarcava um evento aqui, desmarcava um outro evento ali, se colocava ali sem maquiagem ao lado do marido, aparecia muito com roupas mais sóbrias ali, uma calçadinha e uma camisetinha, bem numa linha de não vou ficar usando maquiagem, nem vou chamar o Agostinho para minha casa todo final de semana. Isso foi uma construção para acontecer o que aconteceu depois. Eu estou me dedicando à minha família, ao meu marido nesse momento tão difícil. E, gente, vamos convenhamos que não é o casal apaixonado né, de nenhum exemplo de amor, de relação. Não é. Então não fazia sentido a Michelle estar seguindo essa linha. Depois começa a dizer que ela cozinhava para o Bolsonaro agora preso, a Michelle leva a marmita, começa a dizer que se afasta, e aí ela decide, né? Vou me afastar da política depois de toda uma desestabilização política do PL, em que ela foi exposta. Ela saiu de uma reunião muito fortalecida, mas depois, aparentemente, não só o Valdemar, mas ninguém mais bancou a Michelle com o poder político. Então, ela foi reduzida com a indicação do Flávio para presidente da República, né, pré-candidata a presidente pelo PL, com o nome de Bolsonaro ali. E, diante de tudo isso, ela resolveu sair de cena um pouquinho, né, apagar um pouquinho os holofotes ali que estavam em cima dela, porque ela vai ser obrigada a apoiar o Flávio Bolsonaro. No máximo que vai conseguir ali é uma candidatura para o Senado. De tudo isso, Sofia, que é todo o cenário, todo o contexto, a Michelle não vai querer falar de política e afirma isso, que não quer falar de política, que não quer mais estar tão próximo ao PL Mulher, porque não está se sentindo bem, está com alguma questão de saúde, diante das injustiças e perseguições. Não sei quais injustiças e perseguições que ela afirma que tenha sofrido, né? Porque, sincero e honestamente, se tem uma coisa que os bolsonaros estão sofrendo é colher o que plantaram. Não tem justiça ou perseguição. E aí eu vou te pedir para colocar a matéria da CNN, por gentileza, Sophie, que vai trazer, né, uma das publicações lá da Michelle nas redes sociais. E, entre aspas, o que ela fala é: os meus problemas de saúde estão relacionados aos acontecimentos de 2018. Aí eu me perguntei, poxa, então os problemas de saúde da Michelle estão relacionados a uma facada, suposta facada que o marido recebeu? O que aconteceu com ela em 2018? Ela foi obrigada a ter que cuidar do marido? Não sei bem qual é o que aconteceu com ele, mas tudo bem, né? E aí ela, né, cita que após a facada que o meu marido recebeu de um ex-pessoalista. Gente, eu não vou nem comentar sobre isso. Vamos continuar. E os desdobramentos desse atentado, eles foram se agravando também por causa de todas as injustiças e perseguições que vivemos. Pergunto a vocês, durante os 4 anos de primeira-dama, vocês viram a Michelle sofrendo, chorando, metendo atestado e dizendo que está se sentindo mal? Eu não lembro, Sofia. Eu lembro do Bolsonaro com a minha barriguinha, mas a Michelle eu não Ai, lembro. ai, A ai, minha estratégia de garrafinha. né? A estratégia de atestado é do marido, não é dela, mas tudo bem, tá? Ela, né, vacilou um pouquinho, até porque nós temos memória. E é um problema dos bolsonaristas, é um problema sério, é que eles acham que ninguém tem memória. Ela, inclusive, fala, né, a publicação que a Michelle fez, faz aí uma relação com o PL Mulher, que ela iria para um PL, no evento do PL no Rio de Janeiro, foi cancelado. Tem ali, entre aspas, né, continuando, o presidente Valdemar sempre me respeitou, sabemos,
E o respeito entre nós é mútuo, não existe nenhuma relação entre ele e o meu estado de saúde atual, como a foto poderia vir a induzir. Ao contrário, ele foi um dos incentivadores para que eu repousasse a fim de me recuperar. E algumas pessoas especularam, inclusive, que a Michelle poderia ter brigado com o Valdemar, deixou muito claro ali na notinha de esclarecimento que não teve relação política. Só que tem uma coisa, tá, Sofia? Logo depois, a Michelle volta a ter atuação política, porque ela volta a usar os stories da Michelle. Só um detalhe, tá? Eu odeio os stories da Michelle, mas eu acompanho todos os dias para saber o que a Michelle fala, porque é o canal oficial, o canal dos bolsonaristas são as redes sociais. É o X do Flávio, do Carlos e do Eduardo, e o Instagram da Michelle, porque, se eu não me engano, o X dela foi desativado, depois ela não voltou mais, teve alguma coisa assim. E ela publica tudo nos stories. Vamos lá, Sofia, vou te pedir para trazer a outra matéria, porque é isso, né? Logo após a Michelle, a publicação, perdão, na madrugada, a informação da redução da pena, né? Anistia, ali a PL da anistia, da dosimetria, dos golpistas, redução da pena dos bolsonaristas, a Michelle vai lá e festeja nas suas redes sociais. Ela publica ela traz um vídeo do Crivella falando o que aconteceu, 2 horas da manhã, ou seja, as pessoas dormindo e os bolsonaristas passando a PL da dosimetria, a PL da bandidagem aí, 2.0. Aí a Michelle vai lá e compartilha as informações ali do Crivella, festejando, e ainda tem uma frase, né? O Crivella fala que não é o texto que eu sonhava, mas foi o possível. É um absurdo, né? Crivella, inclusive, a gente vai ouvir o Crivella falando, Crivella, inclusive, ainda chega a falar, gente, que o projeto inicial, sobre o projeto inicial, que não prevê não apenas a libertação de Jair Bolsonaro, mas também uma indenização à família dos condenados, incluindo, segundo aliados, a da própria Michelle Bolsonaro. Gente, é isso. Eles queriam não só a redução da pena, mas um pagamento de indenização para as famílias dos golpistas, inclusive a de Bolsonaro. Sofia do céu, a gente vai ouvir o Crivella falando, mas eu vou só fazer uma pergunta para vocês. Quem recebeu indenização no Brasil? A família dos escravizados nunca receberam indenização no Brasil. Inclusive, Sofia, eu vi recentemente uma pessoa fazendo um comentário assim, dessa linha, né? Olha, o STF agora está assumindo que existe racismo institucional. Isso é perigoso, porque daqui a pouco vão querer indenização para os escravizados que vieram de África, né? A pessoa fala que vieram da África, como se a África fosse um país, né? Então, mas assim, a gente faz a correção aqui de África, né? Vários países. É uma linha assim de pensamento, mas deveria acontecer, Sofia. Nós temos muitas pessoas que sim deveriam receber indenização. Não só os negros escravizados, não só as vítimas da ditadura. A gente tem muitas pessoas que deveriam receber indenização desse Estado, as vítimas de violência policial, que ainda lutam até hoje para conseguir um mínimo, né, muitas vezes, dos estados. Mas, nesse caso, o Crivella queria que os algozes recebessem anistia ali e as suas famílias recebessem ali indenização, porque estariam sendo prejudicados. Eles que tentaram dar um golpe com dossiês e mais dossiês, com provas e mais provas, inclusive fazendo provas contra si, chegaram a evacuar na mesa do Alexandre de Moraes. Essa pessoa que ele queria que recebesse indenização, Sofia. Enfim, bora assistir os stories da Michelle, Sofia, para a gente ouvir o que o Crivella fala? Temos que fazer isso. A gente não precisaria, né? Mas é bom para a gente ouvir esse cidadão e a Michelle comemorando junto. Oi, pessoal, agora são 2 horas da manhã, acabamos de aprovar aquele projeto que apresentei de anistia há 2 anos atrás. Não é o texto que eu sonhava, não é o texto que eu escrevi, foi aquilo que se conseguiu fazer. Infelizmente, nós não conseguimos a anistia ampla geral e restrita, mas estamos diminuindo o sofrimento das pessoas. Muitas famílias vão voltar para casa, outras vão tirar a tornozeleira, os bens não serão mais indisponíveis. Agora, amanhã eu volto a apresentar o projeto
da anistia ampla, geral e restrita, inclusive para que essas famílias que perderam seus familiares possam ser indenizadas. Pessoas que não cometeram violência, não deram tiro, não cometeram nenhum crime hediondo, passaram anos na prisão e alguns morreram. Então amanhã vamos retomar anistia ampla, geral e restrita, com a dívida que essa casa tem com esse povo que sofreu. Deus abençoe o Brasil e Deus nos dê o caminho da paz. Meu Deus. Sofia. Aquela música no fundo. Eu já tinha ouvido aquela música. Eu não sei se vocês sabem, o Crivella, ele gravou uma música pela anistia. E ele colocou a música que ele mesmo gravou pela anistia no fundo daquele vídeo. Eu já tinha ouvido essa música e eu já tinha conseguido apagar ela da minha memória. Agora você ressuscitou o Dai. Por que você fez isso comigo? Gente, desculpa. Eu realmente não queria, sabe? Mas a gente precisava ouvir o que Michelle está comemorando. E ela está comemorando esse momento, essa felicidade, essa alegria ali de família, que é o seu marido poder ter uma pena menor. E eu vou repetir aqui, eu vou falar isso, possivelmente todos os cortes, porque o Lindenberg Faria, que é o líder do PT na Câmara, ele afirma que a tentativa ali de redução da dosimetria foi uma tentativa feita, uma articulação dos bolsonaristas, do Flávio Bolsonaro, do seu pai, possivelmente, que era para tirar a candidatura do Flávio, né, para apoiar aí uma outra pessoa, possivelmente o Tarcísio, e não rachar a direita. Eles precisariam aprovar essa redução de pena. E isso aconteceu. Então, agora os bolsonaristas estão nadando de braçada. Sinceramente, Sofia, isso é um escárnio, é um absurdo. E a gente vê a Michelle, que diz que não vai se envolver com política, mais uma vez articulando ali na política, publicando, fortalecendo. Se uma pessoa está exausta, está esgotada, está passando por algum problema, e eu não estou dizendo que a Michelle não esteja passando por algum problema, mas todas as pessoas que viveram no Brasil na pandemia com o Bolsonaro também estão. Não tem uma pessoa que saiu ilesa dessa pandemia com um presidente como Bolsonaro. E o número, a gente pode relacionar várias violências hoje no Brasil que foram institucionalizadas com o Bolsonaro e são validadas nas ruas, né, pelas pessoas. Hoje a gente não consegue minimamente dialogar com pessoas que pensam diferente, porque a pessoa é capaz de entrar no aniversário só porque o tema é do PT e assassinar uma outra. E é isso que a gente está vendo acontecer. O bolsonarismo validou isso. Então, desculpa, gente, eu não acho que tem que ter minimamente nenhuma redução de pena para golpista, para quem sujou as mãos de sangue durante a pandemia, que lavou as mãos também, não se colocou de forma contundente contra esse tipo de articulação, porque até os ratinhos foram pulando, né? A Tebet foi pulando, a Tronic saiu pulando. Você viu que umas pessoas saíram pulando, até o Frota sabia a hora certa do barco afundar e pulou do barco. Mas tem gente que defende até hoje, né? O Frota, Joyce foram mais chutados do que pularam, mas enfim. Pularam. Pronto. Mas é isso, até eles sabiam um momento ali que não dava para tentar, né? Porque a Zambelli também foi chutada, mas tentou até as últimas circunstâncias se agarrar. Enfim, né, Sofia, é isso. A gente não pode cooperar com essas pessoas, não dá. Não mesmo, tá? Ouviu o Ciro Gomes? Ciro que tava tentando fazer aliança com os bolsonaristas, André Fernandes, lá no Ceará. Mas, Dai, esse afastamento da Michelle, ele é muito suspeito. Ele é muito suspeito. Porque a Michelle, ela tava vindo numa onda em que ela tava passando por cima de todo mundo. Passando por cima do Valdemar, passando por cima dos filhos do Bolsonaro, passando por cima do próprio Bolsonaro. Tava tirando o Esperidião Amin lá da corrida pro Senado em Santa Catarina, tirando o Ciro no Ceará, tirando o Ibanez Rocha no Distrito Federal e simplesmente quebrando todos os acordos que estavam sendo travados pelo seu partido. E daí, no meio dessa coisa toda,
sai a notícia de que Flávia iria concorrer à presidência, sendo que ela tem pretensões presidenciais, e, de acordo com as notícias que a gente tem, que ela não sabia disso. Ela não sabia que ele ia concorrer à presidência, que ele era o nome do Bolsonaro presidência, até que saísse. E daí, nesse contexto, de repente, ela tem um problema de saúde por causa da facada que o marido tomou em 2018 e se afasta. Gente, me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. Isso aí é ela fazendo draminha porque foi contrariada, ou então, isso se ela resolveu se afastar, ou então a afastaram, né? Afastaram ela e disseram, e deram aí de desculpa essa questão da saúde. Se ela se afastou ou foi afastada, pra mim é uma dúvida. Que a questão de saúde é uma desculpa? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro. Meu Deus, a musiquinha da anistia.